Professora, a gente deixa a câmera ligada ou fecha ela? Vocês podem desligar que está gravando agora as câmeras, tá bom? Beleza. Obrigada. Gente, hoje, então, dia 23 de setembro, nós vamos fazer as correções referente às resoluções e equações. A partir da página 28, 29, né? Eu já expliquei na aula passada sobre princípio aditivo e multiplicativo. Então, vocês tinham muitos deveres para fazer. E a gente vai fazer essas correções, então eu vou compartilhar a tela agora, tá? Abriu para vocês? Não. Não? Não. Agora foi. Foi? Foi. Então tá bom, obrigada. Então vamos lá. Essa parte a gente já fez semana passada, né? Não vou nem ler, nem ver de novo. As resoluções aqui embaixo a gente já fez na aula passada, né? Era o número de mulheres e homens. Eu fiz no quadro. Então, alguma dúvida, vocês podem assistir a aula da semana passada. E agora, então, a gente vai para a página 29. Então, lá na página 29 já começavam bastante exercícios. Deixa eu passar aqui para cá. Atividades. Então, temos ali. Na número 1, assinale as sentenças matemáticas que são equações e justifique sua resposta. Então, sentenças matemáticas. Então, na letra A, não. Por quê? Porque ela não expressa uma igualdade, né? É somente uma expressão algébrica, né? Tem números e letras, mas não tem um sinal de igual. Se não tem um sinal de igual, ela não é uma equação. A gente viu isso na semana passada, né? Sobre a questão da balança, né? Então, esse sinal de igual. Então, a letra B, sim. Nós temos 7y mais 12 igual a 68. É uma equação. É uma sentença que expressa, por quê? Porque tem um sinal de igual. Letra C, não. Letra D, não. E a letra E, sim. Tá? Ó, letra E, sim. Por que a letra D, não? Porque tem um sinal de maior aqui. Por que a letra C é não, se tem um sinal de igual? Porque não tem a parte algébrica, ó. Não tem a parte algébrica literal, só tem números aqui. Então, não é uma equação, porque não tem esse termo desconhecido. Então, para ser uma equação, tem que ter número, letra e sinal de igual. Isso só tem a letra B e a letra E. Tá? As outras não tem. Esse aqui é um sinal de maior, então também não é. Isso nós vamos ver depois, quando é maior. Na número 2, escrever a equação que corresponde a cada situação. Então, nós estava em forma de, digamos, situação-problema, né? E vocês tinham que fazer uma sentença, né? Armar uma equação. Então, a soma. A gente viu algumas situações dessa semana passada, né? A soma do dobro da quantia que Afonso tem com R$25 resulta em R$240. Então, 2x mais 25 igual a 240. Metade dos alunos mais 8. Eu não sei quanto tem de alunos, então coloco uma letra. Aqui está como y. Isso não quer dizer que vocês não possam colocar outra letra. Ele não disse que é para colocar y. Quem botou outra letra está certo. Só que letra, né, sobre 2, dividido por 2, mais 8, igual a 70. Diferença, então já sei que é uma conta de menos. Diferença entre quem? Entre 100 e o dobro de um número. Que é igual a quê? A esse mesmo número, que eu não sei. Então, eu tenho que usar, neste caso, a mesma letra, tá? Aí não pode ser letra diferente. Vocês podem ver que botou 100 menos 2x igual a x mais 7. Se você usou uma outra letra, A, por exemplo, você botou 100 menos 2A igual a A mais 7. Poderia ter colocado o contrário, de 2x menos 100?
Neste caso, não. Tá? Neste caso, não. Tá? Tem que escrever o sempre meio. Menos 2x ou menos 2... Qualquer letra. Qualquer incógnita, né? Letra B. A diferença, novamente, conta de menos, entre o triplo de um número e 18 é igual a 90. Então, o triplo de um número, 3 vezes uma letra, menos 18 igual a 90. A terça parte, conta de dividir, de um número, eu não sei o número, coloca uma letra. Aqui no caso está Z. Não é obrigado a botar Z. Mais 64 é igual a 10 mais esse número. Então, se você colocou Z aqui, tem que colocar Z no final. Se você colocou G de Gabriel aqui, tem que colocar o G do Gabriel aqui no final. Número 3, complete a tabela. E aí nós temos equação, incógnita, primeiro membro e segundo membro. Primeiro membro é tudo que vem antes do sinal de igual, segundo membro é tudo que vem depois do sinal de igual. Nós já vimos isso, já tem vídeo gravado sobre isso. Então, nós temos a primeira, 2A mais 5 é igual a 20 mais A. Incógnita são as letras, é a parte literal, que é a A. Aparece duas vezes, mas a gente só vai escrever uma vez. Primeiro membro, tudo que está antes do sinal de igual, 2A mais 5. Segundo membro, que vem depois, 20 mais A. Depois vocês tinham que escrever a equação, a incógnita. Por quê? Porque tinham o primeiro membro e o segundo membro. No primeiro membro, 14 mais 7y, isso significa que é igual a 35. Que 35 é o segundo membro. E a incógnita, nesse caso, é y. Aí vocês não podiam inventar a letra, colocar a letra. Vocês veem que na questão número 2, a letra ficava a critério de vocês, qual é o tipo de letra. Mas na número 3, não. Ela já está lá, então não pode fugir disso. Na número 3, a equação, nós temos 5t é igual a t sobre 3 mais 10. Então, a incógnita é a letra, t. No primeiro membro, antes do sinal de igual, 5t. E do segundo membro, t sobre 3 mais 10. Página seguinte, virando a página. Todos acertaram? Alguém tem alguma dúvida? Pergunta? Eu não. Acho que não, professor, eu acertei também. Se vocês, por acaso, não conseguiram acompanhar, que eu fui um pouquinho rápida demais, aí vocês depois, quando esse vídeo eu quero mandar amanhã, hoje ainda, né? Mas não sei se amanhã vai estar disponível para vocês, aí vocês dão uma conferidinha no vídeo, se acertaram de fato tudo, tá? Que tá gravado, aí vocês podem pausar. Mas eu penso que se vocês fizeram, era só corrigir. Se tiver certo, coloca um certo, né? Faça a correção. Usa lá o lápis, caneta, faça a correção. Se tiver errado, é só arrumar. Na página seguinte, então, nós temos a questão das balanças, que a gente já viu na aula passada, né? Então, nós temos a balança 1, a balança 2, a balança 3, a balança 4, a balança 5 e a balança 6. Vocês podem observar essas balanças, todas elas estão em equilíbrio? Não. Quais que estão em equilíbrio? 1 e 6. Já sei isso. A 1 e a 6, não é? Só que a 6, eu não sei por que ela está em equilíbrio, porque, na verdade, não, né, aparentemente, no primeiro prato não tem nada. Deve ser porque a outra é mais pesada, a outra. Não deveria estar... Não, o prato, na verdade, teria que ser o mesmo, né? Ela não deveria estar em equilíbrio aqui. Observando a balança 1, o que pode concluir em relação à massa das maçãs e do abacaxi. Nós temos 3 maçãs para abacaxi. Para equilibrar esta balança, nós tivemos que colocar 3 maçãs, né? E aqui 1 abacaxi. E aí depois ele pede para escrever, né? Os conjuntos de frutas, a gente poderia equilibrar aqui. Então, se nós temos 2 abacaxis,
Na balança 2, nós temos que colocar quantas maçãs? 6. 3? 6. Ó, um abacaxi, 3 maçãs. 2 abacaxi. 6. Né? Aqui, 2 abacaxis, 6 maçãs. Se nós temos 3 maçãs, na balança 3, quantos abacaxis nós vamos colocar? 1 abacaxi. Um abacaxi. Um abacaxi, a número 5, é o inverso de novo, 3 maçãs. Agora, na número 6, nós temos um abacaxi e 3 maçãs desse lado. O que tem que acontecer para equilibrar? Tirar as 3 maçãs daqui e passar para cá, certo? Ou fazer o mesmo desenho aqui desse lado. Ou a gente tira daqui. E na balança 4, que tem somente uma maçã, a gente vai conseguir colocar um abacaxi aqui? Não, tem que colocar. Não. Se nós formos colocar um abacaxi, nós temos que acrescentar 2 maçãs. Então, nós temos os conjuntos aqui que poderiam ter sido usados aqui, ó. Né? 6, 2, abacaxi com maçã junto, né? Na letra C. Só um abacaxi, só 5 maçãs e assim por diante. Então, lá na balança, letra C, a balança 1 é igual, né? É 3 maçãs igual a 1 abacaxi. E na balança 6, são 6 maçãs, que é igual a um abacaxi mais 3 maçãs. E também a gente pode, para deixar em equilíbrio aqui, ó, na 6, ó, a gente pode desenhar no lado de cá 6 maçãs. Ou, novamente, repetir a mesma coisa, tá? Número 5. O número 4 é raiz. Raiz, gente, quer dizer que é a resposta. Resposta de quem? Da incógnita. Então, quem é raiz, quer dizer que é o resultado, que esse número vai substituir a letra. Eu vou retirar a letra e no lugar dela eu vou colocar esse número. Nós chamamos de raiz. Então, o número 4 é a raiz da equação. 9x menos 5 igual a 3x mais 19? Ele pergunta se é. Para você ter certeza, você tem que substituir. Ó, substituir o 4 no lugar do x e resolver essa expressão numérica. Então, 9 vezes 4 menos 5. 9 vezes 4 é 36. Menos 5 é 31. Do outro lado do sinal de igual, o segundo termo aqui, nós temos 3 vezes 4 mais 19. 3 vezes 4, 12, mais 19, 31. Portanto, isso está em equilíbrio. Sim, é correto dizer que 4 é a solução, é a raiz, né, dessa equação. Então, no lugar da letra X, a única resposta possível é colocar esse número 4, para manter do jeito que está aqui. Tá? Bom, no primeiro membro e no segundo membro, né? Na número 6, ele pergunta de novo, o meio é raiz da equação 2y mais 4 mais 10? De novo, nós vamos substituir. Nós vamos tirar o y e no lugar do y nós vamos colocar o meio. Só que o restante tem que deixar. Ó. Entre o número 2 e a letra y tem um sinal. A gente já viu isso. Sinal de multiplicação. Quando não aparece nada, é multiplicação. Então, é 2 vezes 1 meio. E aí a gente tem que lembrar de resolver fração, que a gente já viu. Né? Multiplicamos 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2, 1. Né? Essa simplificação, essa multiplicação. Mais 4. 1 mais 4 é 5. E 5 é igual a 10? Não, é diferente. Portanto, 1 meio não é raiz, não é solução
dessa equação. Alguém não compreendeu isso? Não. Substituir e multiplicar e resolver? Todos compreenderam? Sim. Então vamos continuar. Sim, se tiver dúvida, eu pergunto de novo, veja o vídeo de novo. Amira, você sempre, quando você tem já a resposta, é como se você, em vez da... Tem horas que a gente precisa descobrir a raiz, que é o que a gente vai fazer agora. Nesse momento aí que a gente fez a correção, a gente já tinha a solução. A gente já nos foi dado uma solução. E a gente tinha que conferir para se aquela solução dada, se aquela resposta dada para aquela equação, de fato era. Então, a gente pode perceber que na número 5, isso é verdade. Eu colocando o 4, número 4, no lugar da incógnita, que era x, a gente tirou o x e no lugar, ó, você observa bem, ó, a mira aqui, ó. 9x menos 5. 9 vezes 4. A gente tirou o x e colocou o 4. Menos 5. Depois resolveu. 9 vezes 4, 36. 36 menos 5, 31. Pronto, resolveu de um lado. Tá? Aí depois foi para o outro lado. Fez a mesma coisa. 3 vezes 4, 12. 12 mais 19, 31. E como deu 31 nos dois lados, significa que a balança está em equilíbrio. E se ela está em equilíbrio, ela é uma equação, essa é a raiz, né? É a solução, de fato. Agora, na número 6, a gente já percebeu que não, né? Na hora que a gente substituiu um meio na incógnita y e resolveu, a gente descobriu valores diferentes, né? 5 e 10 que já estava. 10 já estava resolvido. Mas aquela que a gente resolveu deu 5. E 5 é diferente de 10. E aí não é a solução. Vamos para os princípios aditivo e multiplicativo. Continuamos na questão da balança, os pratos, os pesos, né? A gente tem aqui, ó, nessa página 31, nós temos de um lado do prato um peso de 10 quilos e do outro 2 pesos de 5. Sim. Aí se eu for analisar quantidade, num prato tem 1 e no outro tem 2. Isso é diferente. Mas nós estamos falando de peso. Peso, num lado tem 10 quilos, no outro tem 2 de 5. Isso significa que está em equilíbrio, que são 10 do mesmo, né? Somando 5 mais 5 vai dar 10. Depois nós temos uma outra balança, a balança número 2, novamente, ela tem 10 quilos, e do outro lado ela tem 5, 2,5 kg, mais 1, mais 500 gramas, mais 250. Ela tem de pesos, de quantidade de pesos, 5 pesos diferentes, não é? Num lado do prato tem um peso, um só, e no outro tem 5. Quantidades são diferentes. Agora vamos ver se o peso somando vai ser equilibrado. Será que os 5 vão pesar mais somando do que 1 de 10? Então, somando 5 mais 2,5 dá 7,5. Mais meio dá 8. Mais 1 dá 9. Mais 250 vai dar 9 quilos, 250 gramas. 9,250 é menor que 10. Por isso que vocês podem ver que o ponteiro da balança, esse vermelhinho, ó, ele está apontado aqui para o 10. Ó. Este prato está um pouquinho mais para baixo. Ó. Eles não estão em equilíbrio. Então, a balança número 2 não está em equilíbrio. Isso não é resposta. Na balança número 1, ela está em equilíbrio. E aí vocês têm as respostas, né? Qual das balanças está em equilíbrio? Eu já acabei de falar. O que acontecerá com o desequilíbrio?
Tá? Daí tem a resposta. Tendo 10 quilos, 10,5 quilogramas. Letra B, quantas gramas no mínimo devemos acrescentar? Ora, se nós temos 9,250, precisamos acrescentar para ter um equilíbrio 750 gramas, né? Então, precisamos de mais 750 para dar os 10. Aí sim, vai dar 10 igual a 10. Agora, nessa aqui embaixo, a próxima, nós temos novamente uma balança. E de um lado nós temos caixas e no outro caixas e pesos. Então vamos analisar isso. Ela está em equilíbrio, tá? Olha bem, o ponteiro vermelhinho está bem no centro. Os dois pratinhos parecem que estão bem certinhos, assim, na mesma alturinha, né? Não tem um mais alto e um mais baixo. Não, eles estão lá, os dois pratinhos. Então vamos ver o que se pede. Vamos responder. Usando C para representar a massa de cada caixa, escreva uma equação para descrever essa situação. Então, de um lado, que é o primeiro membro, nós temos 3C, 3 caixas. Do outro lado, segundo membro, nós temos 2 caixas mais 3 quilos, né? Mais 3. Então, em vez de escrever 3 quilos, pode só colocar mais 3. 3C é igual a 2C mais 3. Letra B. Se nós retirarmos uma caixa de cada lado, o equilíbrio se mantém? Então, vamos pensar. Escreva a equação resultante após essa equação. De um lado, então, vamos ter somente 2 caixas, porque a gente tirou. Então, em vez de 3C, 2C. Do outro lado, nós tínhamos 2C, tiramos uma caixa, vai ficar C mais 3. E na letra C, qual é a massa de cada caixa? Quanto é que pesa cada caixa? Então, se nós tínhamos 3 quilos, né? Mais 3 ali. Cada caixa pesa 3 quilos. Deve ter chumbo dentro dessa massa, né? Dessa caixa. Normalmente, caixa é leve, né? Mas ali, nesse caso, no nosso exemplo, cada caixa pesa 3 quilogramas. 3 quilogramas. Bom, e aí como é que a gente faz para achar isso? Eu expliquei semana passada. Que era pelo princípio, né? De que a gente tem 3C, eu quero tirar o C desse lado, tudo isso aqui foi explicado semana passada. Né? Então, retira de um lado, retira do outro. Fica 1C igual a 3, ou C igual a 3. E se a gente substituir, para tirar a prova real, no lugar de C colocar o 3, ó, 3 vezes 3, 9. Do outro lado, 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 igual a 9. Então, a explicação do que a gente já viu. Página seguinte, página 32. Tem em qualquer equação é possível adicionar ou subtrair o mesmo número dos dois membros sem que a igualdade seja alterada. Esse é o princípio aditivo das igualdades, que eu expliquei na quinta-feira passada, essa aula, tá? Quando a gente tira de um lado, né? Tirar significa, por vezes, fazer contas de dividir, de subtrair, de adicionar, não é? É manter igual. O que você faz de um lado, você faz do outro. Você está somando, você vai somar. Se você está subtraindo, subtrai. Divide, multiplica. É assim, a mesma operação nos dois lados. Tá? Então, toda essa explicação está aqui. Nós temos novamente uma balança aqui. Em equilíbrio, os bombons têm massas iguais. Então, nós temos 120 gramas e vários bombons num prato. E no outro prato, no primeiro prato, né, no primeiro membro, só bombons. Então, quantos gramas tem cada bombom? Explique como você pensou. Eu não sei como vocês fizeram, como vocês pensaram. Mas por que a gente chega à solução de 30 gramas para cada bombom? Para descobrir, a gente retira 4 bombons de cada
prato. Por quê? Porque nós temos 4 desse lado aqui, ó, tá vendo? Vamos deixar só o peso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu estou tirando esses 4 daqui, eu vou ter que tirar 4 daqui. Logo, vão me sobrar as 30 gramas. Por quê? Retiramos 4 bombons de cada prato, permanecendo em equilíbrio. E aí temos a quantidade de bombons, e era 120 gramas, então dividimos por 120 gramas por 4, que é o que restou, né? São 8 bombons desse lado aqui, ó, tá vendo? 3 vermelhos, 3 amarelos e 2 verdes. Se eu vou tirar 4 daqui e 4 de lá, vão me sobrar 4. Para saber o peso de cada bombom, eu vou pegar esses 120 e dividir por 4. Aí eu acho o peso de cada um, porque 4 juntos pesam 120 gramas. E aí, para achar 120 dividido para 4 dá 30. E aí a gente tem também essa expressão, como é que a gente resolve, a questão da divisão. Também expliquei semana passada. O que aconteceu, o que aconteceria com o equilíbrio dessa balança se dobrássemos a massa do conteúdo de cada prato? Nada, porque tudo permaneceria em equilíbrio. Se eu estou colocando a mesma quantidade de cada lado, nada vai acontecer. O ponteiro, no princípio, se eu não colocar ao mesmo tempo, por exemplo, se eu colocar só num prato primeiro, vai desequilibrar. Mas à medida que eu coloco a mesma coisa no outro prato, volta a equilibrar. Letra C, o que aconteceria com o equilíbrio dessa balança se dividíssemos por 2 a massa do conteúdo de cada prato? Também, da mesma forma, nada. Porque se eu divido aqui por 2 e divido aqui por 2, vai continuar em equilíbrio. Então, em qualquer equação é possível multiplicar ou dividir os 2 membros por o mesmo número, diferente de 0, obviamente. E isso mantém a igualdade. E nós chamamos isso de princípio multiplicativo das igualdades. E aí nós temos uma situação problema. Isabela e Tiago estão elaborando problemas para serem resolvidos por meio de equações. E esse foi o problema proposto por Isabela. A soma do triplo da minha idade com 5 anos resulta na idade de minha mãe. Se ela tem 41 anos, quantos anos eu tenho? Primeiro, a gente precisa organizar este problema, né? Escrever ele numa equação. É uma historinha, tá contadinha, né? Isso deve acontecer, vocês podem fazer. Vocês, na verdade, chamam isso muito de charada, né? É uma charadinha. A soma do triplo, para a pessoa pensar um pouquinho, mas não, né? É uma charada? Pode ser, mas a gente consegue resolvê-la. Então, letra A. Escreva uma expressão algébrica para representar a minha idade. Bom, se eu não sei a minha idade, e eu estou falando, né? Eu posso colocar uma letra, uma incógnita. No caso ali, vocês podem perceber que foi colocado M. Foi colocado M, mas não precisa. Pode colocar outra letra. E outra da idade de minha mãe. Bom, minha mãe tem o quê? 3 vezes mais 5. 3 vezes a minha idade, eu não sei a minha. Então, vou colocar uma letra. A minha mãe tem 3 vezes a minha. Se eu não sei a minha, é uma letra, eu tenho que usar a mesma letra. Então, se você colocou aqui, ó, aqui foi colocado N, ó. Então, aqui embaixo também tem que ser 3M. Se você colocou X aqui, tem que ser 3X aqui, né? Mais 5. Letra B. Escreva a equação correspondente a essa situação e determine sua solução. Então, nós temos 3M, que a gente já colocou lá em cima, mais 5, é igual a 41. E aí, tem que resolvê-la. Então, no quadro ao lado está a resolução ali. 3M mais 5 menos... Por que menos 5? Quero chamar a atenção aqui, ó. Porque eu quero tirar esse 5 daqui, ó.
Ó, 3M mais 5. Eu quero tirar o 5. Se eu estou tirando ele desse lado, eu tenho que tirar 5 daqui também. Então, aqui não vai mais ter 5. Vai zerar. Vai ficar só o 3M. Ó. E do outro lado, eu tenho 41 menos 5, que dá 36. Agora, eu quero tirar o 3 daqui. Mas eu não posso zerar ele, porque se eu colocar um 0, não vai ter mais a letra M. Zerou. Então, eu só quero transformar, né? Eu quero, em vez de ter 3 letras M, eu quero uma. Então, nesse caso, a gente divide. Dividimos 3M por 3. Então, se eu estou dividindo 3M por 3, eu tenho que dividir o 36 por 3 também. E aí vai acontecer o quê? Vai ficar somente o M e 36 dividido para 3, 12. Portanto, eu, linda e maravilhosa, Isabela, tenho 12 anos. Minha mãe tem 3 vezes essa idade, mais 5, que são 41 anos. A mãe tem 41 anos, já estava dito. E eu precisava saber a minha. Minha não. É, eu, Isabela. O Tiago fez uma outra charadinha. Então. Vamos pensar na charadinha do Tiago. A diferença entre as idades. Diferença, pronto. Já lembramos que é uma subtração. Entre as idades de meus 2 irmãos é de 8 anos. A idade do meu irmão mais velho é a diferença entre o dobro da idade do mais novo, menos 4 anos. Qual é a idade do irmão mais novo? Então, vamos ver como é que a gente pode elaborar isso. Primeiro, aqui ele está dando para o irmão mais novo a letra N, do novo. E a idade do mais velho, não é V, do mais velho, tá? Não confunda. Não é porque botou N no novo que vai ser V do velho. Não. O mais velho vai ser 2 vezes a idade do mais novo, 2N, menos 4. E aí, escreva a equação correspondente à situação e determine sua solução. Então, nós tínhamos 2N menos 4 no primeiro membro, e no segundo membro, menos N, 2N menos 4 menos N, e no segundo membro igual a 8. Resolvendo, eu quero tirar o 4 daqui. Ele é negativo, então eu tenho que somar. Para zerar, eu tenho que botar mais 4. Se eu botei mais 4 no primeiro membro, eu tenho que botar mais 4 aqui ao lado do 8. 8 mais 4. 8 mais 4, 12. A família N, que eu tanto falei, ó, são da mesma família. Tenho 2, devo 1, sobra 1. Então, N igual a 12. Depois, observe a determinação da raiz da equação de 8x mais 5 igual a 29 de 2 formas. Tá? Nós vamos usar, gente, bem mais isso aqui, ó, a segunda forma. Bem mais. Nós não vamos... Isso aqui era para vocês entenderem. Mas isso aqui é simplificado. O resultado é o mesmo. Então, veja bem. 8x mais 5 igual a 29. Pensa na seguinte história. Antes do sinal de igual, eu só quero letra. Só a parte literal. Tudo que é número, eu quero passar para depois do sinal de igual. Faça de conta que este sinal de igual é um rio, por exemplo. Um rio. E você tem que atravessar esse rio. Quem é número tem que atravessar o rio. E a cada vez que ele atravessa esse rio, ele tem que trocar de sinal. Então, se ele está com sinal de mais, atravessou o rio, sinal de menos. Não é bem verdade que se a gente se joga no rio, provavelmente na água, a gente vai sair molhado? Então, a gente não tem que trocar de roupa? Então, associa isso. Tenta usar essa história aí que eu contei para vocês compreenderem melhor. Então, menos 8x mais 5 igual a 29. O 29 não tem problema nenhum. Ele está naquele lado certo do rio, sem problema. Mas antes do rio tem o 8, que eu não quero. E também tem o 5, que eu não quero. O 5 não tem letra. Então, ele é o primeiro a atravessar o rio.
O 5 está com sinal de mais, atravessou o rio, apareceu no outro lado com sinal de menos. Aí eu vou resolver. Menos 8x é igual a quem? 29 menos 5, que dá 24. Pronto, já o 5 eu já resolvi o problema do 5. Meu problema é o 8. Aí vocês vão dizer, professora, 8 é menos. Passa para o outro lado mais. Nós temos que olhar a operação. A família 8x é negativa. Mas a operação matemática que ele está fazendo ali é uma multiplicação. 8 está multiplicando com a incógnita, com a letra x. E eu não quero tirar ela de lá. Porque se eu botar mais 8, o que vai acontecer? O x também vai sumir. Eu não quero que suma o x. Eu só quero passar o 8 para 1. Então, eu tenho que dividir. Está multiplicando. Passa dividindo. O 8, multiplicando, divide 24 dividido para 8. 24 dividido para 8 é 3. Como o sinal de menos é da letra ali, do primeiro membro, ele não é do segundo membro, é do primeiro membro. Ficou negativo ali. Só que o primeiro membro, letra, não pode ficar negativo. Então, ele faz uma troca. Ele fica positivo e o número pode, sim, ser negativo. Tá? Então, nessa divisão, 24 dividido por 8 negativo, também você pode pensar dessa forma. 24 dividido por 8 negativo é 3 negativo. Então, a gente vai usar muito essa segunda forma aqui. Lembre-se disso. Essa primeira eu ensinei, tudo bonitinho. Mas essa daqui eu acho que vai ser mais rápida, é o mais usual. Aí nós temos a continuação na página 34, que diz assim: comparando as duas formas, o que há de diferente quando aplicamos o princípio aditivo e o multiplicativo? Então, no aditivo, na segunda forma, omitimos o registro da subtração simultânea, excluindo o 5 do primeiro membro, escrevendo apenas o menos 5 do segundo membro. Aqui, ó. Tá vendo? Nessa forma aqui. E no multiplicativo, na segunda forma, decidimos mentalmente ambos os membros, né? Dividimos mentalmente ambos os membros por menos 8. E apresentamos o resultado, menos 3. É como se eu dividisse aqui, ó, 8 dividido para 8, 24 dividido para 8. Ou da mesma forma que eu falei aqui, ó, 24 dividido para 8. O 8 também passou para o outro lado, digamos, tá? Perguntas, pessoal? Até aqui? Não. Não. Acertaram tudo? Alguém não conseguiu entender? Alguém não acertou? Nenhum problema até agora? 15h27 já. A gente ainda faz a correção dessa página. E aí, as demais, a gente termina amanhã, tá? Então, nessa página 34, nós temos essas atividades aqui. Professora, Oi. vai liberar a prova quando? Ela deve ser liberada lá pelas umas 16 horas. Tá, aí vai ter quantos dias para fazer? É porque vocês têm aula. Eu não gosto de liberar antes. Eu gosto que libere só mais tarde. Eu sempre dou um tempo a mais para vocês fazerem. Então, eu tomo esse cuidado. E aí, eu quero vocês aqui, presentes na minha aula, prestando atenção. Tá. Como também vocês tinham outra aula, né, anteriormente. Ô, professora. Oi. Provavelmente eu vou fazer a prova só sexta. Daí sexta tem até que horas para entregar? E agora? Eu não lembro se é até as 20 horas ou até as 23. Daí tem que dar uma olhada. Tem que pode escolher, eu acho. Não, tá lá indicado horário. Então se for um dos dois que a professora falou... Ou vai ser até as 20 horas ou vai ser até as 23. Eu não lembro. Até o meio-dia já tá entregue, então.
Oi? Se for até às 20 ou às 23, antes do meio-dia eu já vou entregar. Não, eu sempre dou tempo que dá para vocês fazerem, tá? Tenho certeza que todos vocês têm tempo suficiente. Eu dou um tempo sempre a mais e dá tempo de vocês fazerem. Até por sinal, às vezes vocês querem conversar com algum pai sobre a prova, né? Os responsáveis ou o irmão. Então eu sempre dou esse tempo. Mas lembre-se, não peçam para ninguém fazer a prova de vocês. Isso é para vocês, é o aprendizado de vocês. E semana que vem eu vou saber se vocês entenderam ou não, porque eu vou escolher exercícios para vocês fazerem e vocês vão apresentar para mim. Aí eu vou saber se vocês estão entendendo equações ou não. Então, número 1, da página 34. Nós temos novamente uma balança, né? Ela está em equilíbrio, a gente pode observar isso, que os dois pratos estão lá em equilíbrio. Cada pote de mel tem a mesma massa e cada pote de geleia tem 250 gramas. Então, no primeiro prato, nós temos 2, eu penso que é mel, esse mais clarinho, estou imaginando, né? E o mais escurinho, geleia. Então, vamos à pergunta A, letra A. Cada pote de mel tem massa M. Escreva uma equação que expressa a situação. Agora você não pode escolher a letra. Ele já está dizendo para você que letra que é. Presta atenção nisso na hora da prova. Porque tem horas que as perguntas estão em aberto e vocês podem escolher. E tem horas que vocês têm que usar. Então, cuidado com isso. Então, nesse caso, tem que usar o M. Então, que equação nós temos? 2M é igual a 2 vezes 250 mais M. Então, lembra que eu falei? Só olhar, eu nem tinha lido lá embaixo. Só quando eu olhei, eu imaginei que o mel era o mais clarinho e a geleia mais escura. Então, a geleia, eu sei que cada vidrinho, apesar dele ser menor, ele tem, né, 250 gramas. Então, nós temos os 250 gramas ou 500 gramas, a gente pode escrever dessa forma também. 2M é igual a 500 mais M. Ou 2M é igual a 2 vezes 250 mais M. O que vai acontecer com o equilíbrio se trocarmos de lados os conteúdos dos pratos? Nada, né? Se a gente trocar na mesma proporção, colocar as 2 geleias e um mel antes e mais um, né, trocar e tirar o mel e botar depois, vai continuar em equilíbrio. Então não vai acontecer nada. Letra C. Na letra C, ele pergunta o que acontecerá com o equilíbrio se colocarmos em cada um dos pratos mais um pote de geleia. Justifique sua resposta. Um de cada lado, do mesmo peso, 250 para cada lado a mais, vai continuar em equilíbrio. Então, vamos ter 2, né, num lado do prato, 2 potes de mel mais um de geleia. E vai estar em equilíbrio com 3 potes de geleia e um de mel. Então, continua em equilíbrio. Vocês entenderam bem isso, gente? Sim. Letra D. Se colocarmos mais um pote de mel somente, presta atenção agora, no prato da direita dessa balança, o que vai acontecer? Vai acabar ficando maior e vai acabar colocando o da esquerda para baixo. Isso. Vai ser um desequilíbrio, né? Um prato vai ficar mais para o alto, mais para baixo. Daí teria que colocar um pote de mel em cada. Isso mesmo. Muito bem. Então, qual a massa de cada pote de mel? Letra E. Aqui, ó. Letra E. Então, nós temos lá em cima, onde a gente já colocou na letra A, é só pegar aquela letra A aqui. Ó, 2M igual a 2 vezes 250 mais M. Trazer aqui para baixo. 2M é igual a 500. Lembra que eu falei antes? 500 mais M. Lembra que no primeiro membro, antes do sinal de igual, é letra.
Letra não pode ficar depois do sinal de igual. Então, vamos atravessar aqui pelo rio esse M. Eu quero tirar o M daqui. Então, ele é mais M. Agora, eu quero tirar mesmo ele. Eu não quero só transformar ele em 1. Eu quero tirar. Se eu quero tirar, eu vou botar menos M. Então, ele passou aqui para o outro lado, menos. 2M menos M é igual a M. M igual a 500. Portanto, cada pote de mel pesa 500 gramas. Para a gente fechar aqui do outro lado, novamente uma balança, número 2. Nós temos equilíbrio, ela está em equilíbrio, tem até aquele ponteirinho vermelhinho aqui, ó, mostrando como está em equilíbrio. E aí, considerando que cada caixa tem massa M, então, novamente, M, escreva uma equação para representar essa situação. Então, nós temos 2M de um lado, tá? 2 caixas, mais 1 kg e 500 gramas, 1,5. Do outro lado, nós temos 3 caixas, então 3M, mais os pesos, somando 500 com 250, dá 750, ou 0,75. Por quê? O que aconteceu? Nós temos de um lado quilogramas, né? Quilo e gramas, e do outro só gramas. Então, nós temos que fazer a transformação, nós temos que estar na mesma unidade. Ou é tudo quilos, ou é tudo gramas. Tá? É como se a gente estivesse falando de metros, em metros e centímetros. Ou nós estamos tudo em metros, ou tudo em centímetros. Então, neste caso aqui, transformamos 750 gramas, dá 0,75 quilos, né? Letra B, simule a retirada de 2 caixas de cereais de cada prato e escreva uma nova equação. Bom, se eu tirar de cada prato, no primeiro prato eu já não vou ter mais caixa. Vou ter só 1,5. No segundo, eu vou ter 1M e 0,75. Ó, tirei aqui. Então, se eu tiro daqui, é só olhar aqui no prato, ó. Tirei as 2 caixas aqui, risca elas. Sobrou 1,5. Se eu tirar 2 aqui, ainda sobrou 1M. M mais 0,75. Só que eu não quero M depois do sinal de igual, então eu vou retirá-lo. E aí vai ficar, né? Ou aqui, nesse caso, ele retirou o 0,75, botou antes do sinal de igual. Então, 1,5 menos 0,75, 0,75. E 0,75 igual a M, ou M igual a 0,75, tá? Pode acontecer isso? Pode. Né? Eu, preferencialmente, prefiro, né, prefiro colocar letra antes do sinal de igual. É obrigado? Não, não é obrigado. Fica depois. E o número antes. Mas tem que separar, vocês entenderam? De um lado do rio, as letras. Do outro lado do rio, os números. É isso. Agora, quem vem antes ou depois... vocês podem escolher. Número 3, para a gente fechar nossa aula de hoje, nós temos um terreno retangular com 270 metros de perímetro. Tem um comprimento que mede o dobro da largura. Escreva uma expressão algébrica para representar a largura. Então, eu não sei, vou colocar X. E a outra para o comprimento. O comprimento é 2 vezes o X. Que equação pode ser usada para calcular a largura desse terreno? 2x mais 2x mais x mais x, que é igual a 270. Então, é o perímetro. Perímetro, eu já sei que a soma de todos os lados vai dar 270. Mas quanto que mede cada lado? Esse é o objetivo. Então, somamos tudo. 2 mais 2 mais 1 mais 1 vai me dar 6x, né? Ao total, nós temos 6x. Termos semelhantes, a prova de vocês, expressões algébricas, termos semelhantes. Então, juntamos 2 mais 2, 1 mais 1, 6x. 6x equivale a 270. Eu não quero saber os dos 6, eu quero saber de 1x. Então, se 6 equivale a 270, 1 é só dividir. 270 é dividido para 6, que vai me dar 45. Então, de um lado, onde tem x, é 45.
Então, quando nós colocamos lá em cima que a largura é x, a largura é 45. O comprimento é 2 vezes isso. 2 vezes 45 é 90. Por isso que nós temos aqui embaixo, ó, x igual a 45 e a largura 90 metros, né? Mas como é que nós chegamos a 45? Dividindo. 270 dividido para 6. E a gente acha o valor de 1x. De 2x é só multiplicar. Tá? E assim, vocês têm as outras atividades, tinham que ter feito, espero que tenham feito. Se não fizeram com a aula de hoje, com a explicação de hoje, penso que agora vocês conseguem fazer. Amanhã a gente continua essas correções. Amanhã tem algumas que eu vou explicar no quadro. Alguma pergunta até aqui? Não. Acho que não. Meu Deus, só tem 3 alunos na sala. 2. Ah, é 3. É, Gabriel tá.